sejam bem-vindos, alunos da sexta etapa do EJA. É muito bom ter todos vocês aí conectados na nossa aula. Sou a professora Odilene Santiago e é um prazer ter todos vocês aqui. Lembrando que a todo momento nós estamos aí no nosso chat, que vocês podem participar e interagir. Nós temos aí a professora Pet e o professor Ananias, que estão disponíveis, tirando as dúvidas, interagindo com vocês no nosso chat. Quero agradecer a presença de todos e vamos lá ao conteúdo da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje são os francos. Isso mesmo, nós vamos ali conhecer um pouco mais, né, da formação da Europa feudal e dos francos. Vamos lá agora para o nosso conteúdo. O feudalismo, lembrando que nós vamos falar aí da Europa, na chamada Idade Média ou Idade das Trevas, né, que também foi esse período, chamado esse período durante o feudalismo, a Idade Média também ficou apelidada de Idade das Trevas, né? E a gente vê aí que o feudalismo pertence a esse período e durou ali por volta do século V ao século XV. Isso mesmo, por volta do ano de 476 a 1453. Durante esses quase 1000 anos, a cultura ocidental ela foi construída graças à fusão entre os diversos povos bárbaros e os romanos. Isso mesmo, foi a fusão dos povos bárbaros e dos romanos que vem aí, né, trazer as características da cultura ocidental. Então aí, um detalhe importante, anotem aí. Vamos ver que nesse período vai haver o declínio das cidades. Isso mesmo, o declínio das cidades e a ocupação do campo. Por que, professora, que as pessoas, né, vão sair das cidades? Lembrando que esse período aí as pessoas vão migrar das cidades para o campo. Professora, por que eles vão fazer essa migração das cidades para o campo? Justamente fugidos aí, né, de muitos combates, muitos conflitos ali. As cidades estavam ali passando por esse momento aí que estava ficando perigoso. Então, para fugir desse ambiente, eles vão migrar. Então, esse declínio das cidades vai levar com que essas pessoas vão, aos poucos, ocupar o campo. Esse processo nós vamos chamar de quê? Ruralização. É esse processo de migração das cidades para o campo, tá bom? Não esqueçam, processo de ruralização é o processo de migração das cidades para o campo. E o feudalismo foi um modo aí de organização social, lembrem, modo de organização social, político e também cultural, baseado no regime de servidão. Como assim, professora? O servo só poderia usufruir da terra para sobreviver e ele tinha que prestar serviços e também pagar impostos ao dono dela. Vamos lá para que fique bem claro. O senhor feudal, o dono das terras, cedia essas terras aí para o camponês, né, trabalhar, e ele tornava-se servo, devia ali obediência, né? Fazia inclusive juramentos ali de fidelidade ao senhor feudal. O senhor feudal não era o rei, mas possuía tanto poder no seu feudo, poder aí político, né? A gente vai observar aí poder cultural, lembra que eu falei para vocês? E também o poder social. Então, ele ali era o chefe do feudo. E os servos, por sua vez, deviam a ele obediência. Isso mesmo. Trabalhavam na terra cedida pelo senhor feudal e também tinham que pagar impostos. Então, além de usufruir da terra, eles tinham que pagar impostos ao senhor feudal. Parte da sua produção era cedida para o senhor feudal, eles tinham que pagar taxas e também, né, eles tinham que trabalhar tanto nas suas terras quanto nas terras do senhor feudal. Então, o senhor feudal cedia a eles as terras para que ele trabalhasse, mas também ele deveria produzir nas terras exclusivas ali do senhor feudal. Trouxe para vocês uma imagem para exemplificar melhor tudo isso que eu falei.
né? Na imagem nós podemos ver ao centro da imagem o castelo, né? A moradia ali do senhor feudal. Ao redor do castelo nós tínhamos vilas, né? A vila dos moradores, dos camponeses. Nós tínhamos também ali, vocês podem observar, vários camponeses ali trabalhando na terra, cultivando na terra. Então eles estavam ali, né, trabalhando nessa terra cedida pelo senhor feudal, a modo aí, né, no sistema de servidão. Tinha também aí outras áreas que nós sempre observávamos ali num feudo, né, áreas comuns, e também nós tínhamos ali os bosques, né, que eram um exemplo dessas áreas comuns, né, que serviam a todos. Então a gente pode observar aí nessa imagem esse trabalho realizado pelo camponês ali no feudo. Então a gente pode observar como funcionava esse modo de produção. Então o senhor feudal era ali, né, ele tinha era uma figura muito importante, a gente pode observar. Né, os seus servos deviam obediência, né, deviam ali pagar as suas taxas para usufruir dessas terras cedidas, tá bom? Vamos lá, continuando aí, eu trouxe aí um pouco mais para a gente conhecer sobre os povos germanos, né? A gente vai falar aí sobre os povos germanos, como era a questão da guerra, a questão do poder para os germanos e a questão da religião para esses povos. Os germanos foram chamados de bárbaros, observem só, bárbaros. Quando a gente fala povo bárbaro, a gente lembra ali, né, a gente imagina um povo ali meio mais rústico, né? A gente observa ali, a gente tem essa imagem. E esse povo foi chamado pelos romanos de bárbaros pelo simples fato de não terem a sua mesma cultura, né? De não falarem o latim. Então, por este fato, esses outros povos foram chamados pelos romanos de bárbaros. A vida dos germanos centrava-se na tribo e no clã. Isso mesmo, eles viviam organizados em tribos e clãs, onde, né, a sua sociedade estava ali organizada. Então, a forma de organização social deles era através das tribos e dos clãs, né? E esses clãs estavam organizados por laços de sangue. Isso mesmo, eram seus familiares que estavam ali compondo essas tribos, e esses clãs eram compostos ali, então, pelos laços de sangue, então, por familiares. Os germanos, eles tinham uma característica muito importante, que era a questão militar. Isso mesmo, os germanos eram essencialmente militarizados. Se eu trouxe para vocês aí na imagem ao lado, né, vocês podem observar aqui como esse povo tinha esse destaque da questão aí militar. Olha como ele estava vestido, né, o capacete para proteção na guerra, né, empunhando aí as suas armas, né? Olha, se vocês forem observar, armas aí do período medieval, né? Então, vocês podem observar características de um guerreiro. E outras características que também a gente pode observar na questão física é como, por exemplo, a altura, né? Eles tinham um porte alto, fortes, né? Vocês podem observar aí também que eles eram ali, né, muitos falam que eles eram, né, de pele clara, eram ruivos em sua maioria, não todos, mas em sua maioria era uma das características aí desses povos bárbaros, né? Então a imagem veio exemplificar aí. As assembleias dos guerreiros eram responsáveis por governar as tribos, e isso mesmo, eram, né, os guerreiros que estavam ali à frente, liderando, governando essas tribos. E uma observação, os povos germânicos tinham uma organização social que nós chamamos de patriarcal. O que é isso, professora? É uma sociedade patriarcal, um modo de organização patriarcal. Preza aí a figura do homem, então prevalece aí a figura do homem. A gente vai ver que o homem, a figura, né, masculina, está ali como chefe da sua tribo, do seu clã. Então, o homem, a figura masculina ali é que vai liderar. Então, a gente vai ver isso, a gente chama de sociedade patriarcal. Então, a gente vê esse modo de organização social patriarcal. As tribos germânicas desfrutavam de grande autonomia política. Como assim, professora?
elas eram independentes, isso mesmo, né? Cada uma de suas tribos eram independentes uma das outras. Então elas tinham o quê? A chamada autonomia, isso mesmo, autonomia política. Apenas em determinadas ocasiões, como por exemplo, durante uma guerra, é que essas tribos, elas selavam em acordos entre si. Então elas faziam acordos e se uniam, né, mediante esses acordos aí durante uma guerra, por exemplo, né? Mas no geral elas eram autônomas, né? Politicamente falando, eram autônomas. E quanto à questão aí da religião germânica, eles eram um povo politeísta. Professora, eu já vi essa palavra várias vezes, mas no momento eu não me lembro, não me recordo. Então anote aí. Era um povo politeísta. Acreditavam em vários deuses. Lembra? Poli, vários. Então acreditavam aí em vários deuses. E a sua religião, essa crença em vários deuses, né, do povo germânico, ficou conhecida como mitologia nórdica. Então, se for perguntado a vocês, a religião era politeísta dos povos germânicos e ficou conhecida como mitologia nórdica. Professora, não conhecia essa forma de religião, não conheço a mitologia nórdica. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de deuses da mitologia nórdica, isso mesmo. E vocês vão observar que pelo menos um desses deuses vocês conhecem sim, já ouviram falar em um determinado momento. Vamos lá, eu trouxe o exemplo aí desses deuses, né? Eu vou começar pela figura que está no centro. O deus Odin, que era o maior de todos os deuses, era visto como o pai dos deuses. Então aí o Odin, né, que era o deus ali responsável pela vida, pela morte, pela cura. Então era o deus central da mitologia nórdica, né? Então pai de muitos deuses. Então a gente vê aí a figura de destaque no centro, o deus Odin. Ao seu lado está a Frigg, que é a sua esposa de Odin. E a gente vê como características da deusa Frigg o amor, a união, a família. Então a gente vê aí, e um outro detalhe também é a questão da fertilidade. Então era a deusa do amor, da fertilidade, da união, da família, né? Então a gente vê aí mais uma característica da deusa Frigg. Do outro lado, nós temos o deus Loki. Deus Loki, que era o deus aí da mentira, da trapaça. Olha só, uma figura um pouco mais, a gente pode observar, negativa, né? Então a gente vê aí o deus da trapaça, da mentira. E um detalhe é que o deus Loki poderia ali adquirir a qualquer momento qualquer característica física. Então ele podia se transformar, né, várias vezes, mudar de imagem. Olha só uma característica aí do deus Loki, que era o deus da mentira e da trapaça. Vamos ver outros deuses que eu trouxe para vocês. Professora, até agora eu não conhecia nenhum, mas eu tenho certeza que desses outros que eu vou trazer, você vai conhecer pelo menos um. Vamos lá. Temos aqui na figura o deus que não deste jeito, né? Talvez não deste modo que está aqui representado na ilustração, mas todos vocês tenham certeza que já ouviram falar no deus Thor, deus ali do trovão, né? A gente vê nos filmes, né, recentes a figura do deus Thor, um homem alto, loiro, forte ali com seu martelo em punho, deus dos trovões, né? E o Thor era filho de Odin. Então, pelo menos um deus da mitologia nórdica aí nós conhecemos, né? Hoje em dia é muito comum ver filmes, né, séries, enfim, com o deus Thor. Ao seu lado, a filha de Loki, a deusa Hel, alguns lugares também chamam Hela,
E essa deusa era aí a deusa do mundo dos mortos, né? Filha aí de Loki, a deusa do mundo dos mortos. Do outro lado do Thor está aí a figura do Brad, também filho de Odin, o deus ali da música, da poesia, né? Com uma figura aí mais calma, a gente pode dizer assim, né? O deus ali da poesia, da música, né? O deus Brad. Então, viam como eu falei para vocês que vocês iam aí reconhecer, né, um dos deuses da mitologia nórdica. Então agora vocês já sabem, né, que o deus Thor é um dos deuses, né, da mitologia nórdica e filho de Odin. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Vamos agora para a nossa DLI. Vamos lá, participem e interajam. Trouxe para vocês na primeira questão, eu peço o significado de ruralização. Lembra lá dentro do contexto do feudalismo o que significa ruralização? Falei para vocês aqui e reforcei diversas vezes. Vamos aí para a nossa segunda questão, né? Vamos lá. Cite duas características dos povos germânicos. Esse povo que a gente acabou de conhecer aí, as características, tá bom? Eu vou deixar aí uns minutinhos para que vocês, né, respondam. Podem responder no chat. Qualquer dúvida, nós temos nossos professores aí à disposição. Vamos lá responder. Daqui a pouco eu volto.
Retornamos aí para a nossa interatividade, esse momento que a gente vai fazer a correção das nossas questões aí da DLI. Lembrando que vocês podem participar, interagir aí conosco no chat, respondam. Tem professores à disposição, a professora Pet e a professora Inês estão aí disponíveis para tirar qualquer dúvida. E conto com a participação de vocês. Então vamos lá para a nossa primeira questão, rever a nossa primeira questão. Vamos lá. O que significa ruralização dentro do contexto do feudalismo? Lembrando que nós falamos aí sobre essa ruralização. Vamos lá ver aí se vocês recordam desse processo aí de ruralização. Lembrando que a gente está falando do contexto do feudalismo. Vamos lá ver aí a nossa resposta, o nosso comentário sobre esse período aí da ruralização. Lembrando que ruralização foi o processo que ocorreu durante o período de intensas modificações que culminaram aí na queda do Império Romano do Ocidente. Lembra que eu falei para vocês? Houve nesse período aí a fuga da população. Então eles saíram ali das cidades e foram para o campo. Isso mesmo, é uma forma de proteção, de conseguir ali fugir dessas diversas guerras, desses diversos conflitos que estavam ali ocorrendo nesse período aí nas cidades. Então, a população resolve migrar e para o campo, fazer essa migração. E a esse processo de migração é que nós chamamos de ruralização, essa migração da cidade para o campo, a fim de proteção, eles queriam ali se proteger das guerras e também das temíveis ali, invasões dos povos bárbaros. Então, por isso, houve esse período aí, que nós chamamos de ruralização, período de migração, reforçando, migração das cidades para o campo, ali uma forma de fuga das cidades, ali fugindo dessas invasões bárbaras, após esse declínio das cidades, ali para o campo. Então, a esse processo nós chamamos aí de ruralização. Muito bem. Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos lá. Na segunda questão, eu peço aí duas características dos povos germanos. Lembra que eu trouxe para vocês, inclusive, imagens dos povos germanos. A gente pôde aí observar o porte físico dos povos germânicos, aquela questão de eles estarem ali empunhando suas armas. Então, um detalhe aí para a questão militar, lembra? Então, vamos aí nessa linha de pensamento. Então, esses povos germânicos aí, essas características é voltada aí para essa questão militar, Lembrando aí que eram povos chamados de bárbaros, justamente porque não falavam o latim. Então, vamos lá agora ao comentário da nossa questão. Os germanos eram essencialmente militarizados. Lembra que eu falei para vocês? A questão militar vai ganhar grande destaque aí, com os germanos. Eles tinham ali as suas assembleias de guerreiro que eram responsáveis por governar as tribos e clãs. Lembrando que a organização social dos povos germânicos eram em tribos e clãs, e essas tribos e clãs estavam ali, alinhados com base aí na questão sanguínea. Então, muitos dessas tribos e clãs, tinha ali aquela linhagem familiar, Muitos ali eram familiares que estavam ali organizados nessas tribos e clãs. Eles, nessas tribos e clãs, tinham ali a figura masculina com grande destaque. Então, a gente vê ali que eles também tinham uma organização social chamada de patriarcal. Então, uma sociedade patriarcal. O homem ali, estava na figura central da sociedade. Então, os povos germânicos eram militarizados, tinham esse destaque para a questão militar, estavam ali organizados em tribos e clãs, lembrem-se,
E essas tribos e clãs tinham essa questão do laço sanguíneo e a forma de organização social tinha ali a figura patriarcal, a figura masculina como líder, né, ali dos clãs e das tribos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi muito bom ter todos vocês aqui conectados hoje conosco. Lembrando que vocês podem estar revendo a nossa aula e todo o conteúdo da nossa aula também está disponível nos cadernos digitais. Fiquem agora com a aula da 7ª etapa com a professora Isabel Saraiva. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.